Me diga uma coisa, a NASA foi em que ano que ela foi criada? Ela foi criada em 58. No ano seguinte eu tinha um ano de idade. Você e tudo isso tem tudo a ver, né? A NASA é questionada muitas vezes, né, por veracidade de questões que publicam, que dizem que aconteceu isso ou não. Queria que você comentasse sobre a NASA, inclusive citando a questão da Lua, que também é um ponto. O homem foi mesmo à Lua, aquilo tudo foi armado, era pela corrida espacial, quem chegava primeiro, a bandeira norte-americana, porque estaria ali, não tem vento, mas aí tem a barrinha, enfim, uma série de coisinhas. Queria que você comentasse sobre essas informações colocadas e até que ponto é verdade, é um pouquinho aumentado. Certo. Olha, por esse interesse meu na área astronômica desde criança, uma coisa que eu não falei, eu cheguei em determinada época da minha vida a ter uma situação que eu lia 3 livros de astronomia por semana, por incrível que possa parecer. Lia tudo que é livro em espanhol, aprendi espanhol lendo esses livros, né? Eu li tudo que era livro que existia na cidade do Rio de Janeiro, em biblioteca sobre astronomia, além dos livros de formação do curso de astronomia. E durante as noites eu praticava esse conhecimento com os instrumentos que eu já fazia. A maior parte das pessoas da ufologia, até algumas dos assistindo hoje, podem ficar surpresas com esse detalhe, que elas acham e conhecem a minha história ufológica, não a paralela dentro da área astronômica, né? Então, o que aconteceu, que eu quero dizer? Então, quando a gente começou a ter que trabalhar junto a endereço da Agência Espacial Americana, ou seja, a NASA, acompanhando já isso na minha adolescência, a chegada do homem à Lua, eu já tinha uma bagagem de conhecimento nessa área espacial e astronômica que me permitia poder separar aquilo que era questionar, delírio, né? que era delírio, devaneio ou coisa que podia até ser verdadeira dentro de um processo de encobrimento, né? Certo. Então, começando por um ponto para que a gente não esqueça, a gente foi à Lua mesmo, chegamos lá pela primeira vez com uma espaçonave tripulada em 69, da maneira que a gente viu. Depois a gente pode até, se houver tempo, explicar e dar as provas disso. Pode falar, pode falar. Tá. O que aconteceu? A gente estava vivendo uma corrida espacial, que como você até fez menção, entre os soviéticos e os americanos. Desde o lançamento do Sputnik, todo e qualquer feito no espaço, dentro da corrida espacial, antes da chegada dos americanos à Lua, os soviéticos conseguiram fazer na frente. Yuri Gagarin, por exemplo, foi o primeiro, né, que foi para o espaço. Dando exemplos, no caso do sucesso soviético. Primeiro satélite, primeiro ser vivo na órbita terrestre, a cadelinha Laika. Uhum. Primeiro astronauta, Yuri Gagarin. Primeira espaçonave não tripulada a fotografar a face oculta da Lua, os soviéticos. Ou seja, eles foram conseguindo tudo à frente dos americanos. E uma das razões para isso, qual era? A gente conversou agora, eu falei que a NASA foi criada em 58. A NASA foi criada em 58, entre outros motivos, por quê? Porque antes de 58, dentro dos Estados Unidos da América, haviam 3 programas, por incrível que pareça, espaciais nascendo. Um do Exército, outro da Marinha, e um outro... Não eram unificados. E um outro já da USAF, que havia sido criada, depois de Rosa. Então, eles lutavam entre si. Enquanto eles lutavam entre si, e havia uma perda, é claro, de recursos, os soviéticos, centrando numa única forma de iniciativa ou com um único comando, começaram a fazer tudo aquilo que eu acabei de citar. O que acontece? Quando a gente chegou às espaçonaves tripuladas por 2 astronautas já na órbita terrestre, por exemplo, as americanas do projeto Gemini, e aí contatos ufológicos aconteciam. Os UFOs estavam sendo fotografados e filmados pelos americanos e soviéticos na órbita terrestre desde o primeiro momento que a gente chegou, os nossos astronautas. E aí o que vai acontecer? O presidente Kennedy, John Kennedy, né, faz um discurso anos antes, né, ainda no início da década de 60, dizendo que o país, né, a administração dele, ia fazer todo o possível para colocar, e deu uma meta em termos de ano, um americano na Lua. Isso aí, então, foi jogado dentro do projeto Apollo, que foi o projeto para levar o homem à Lua por parte dos americanos, toda uma quantidade de recursos. Na época, custou 100 bilhões de dólares. Na época. Que era depois algo parecido com a dívida externa, que a gente até já esqueceu que teve no passado aí, a dívida externa brasileira, né? Tá? E o que aconteceu?
Os russos só não chegaram antes dos americanos porque os foguete lançador da espaçonave russa, do sistema que iria levar os russos na proposta justamente soviética para a Lua, antes dos americanos, esse foguete tinha um porte, inclusive, maior do que o Saturno V, que já era algo gigantesco. Então, por conta justamente das dificuldades que eles tiveram que abandonar esse projeto, os americanos conseguiram chegar antes. E agora, para você ter uma ideia, Raul, como é que a coisa naquela época do projeto Apollo, poucos anos que antecederam o salto do projeto Gemini para o projeto Apollo, ele foi algo que, sem nenhum tipo de cuidado maior em termos da segurança dos próprios astronautas. Isso acontecia também nas missões soviéticas, né? Só que se morresse gente do lado americano, você sabia na hora. Os soviéticos só davam notícias que algo foi lançado depois que tinha sido, porque se houvesse algum problema, ninguém ia ficar sabendo no Ocidente. O que vai acontecer, né, nesse processo antecedendo a chegada dos americanos? 3 astronautas americanos da Apollo 1 vão morrer queimados antes do lançamento num teste dentro do módulo lunar. Até isso aconteceu. Por quê? Porque a coisa estava sendo feita de um ritmo tão acelerado sem se levar em conta justamente o processo de segurança, que esses 3 astronautas que morreram a partir de um curto dentro do módulo de comando, e eles não conseguiram simplesmente de dentro abrir a porta para sair e o pessoal de fora também não conseguiu salvar. Uma coisa trágica. Aí se pensou realmente que os americanos, né, não iam chegar, mas ocorreram vários testes sem tripulação, e aí realmente, em 68, a gente consegue colocar 3 astronautas americanos na órbita lunar, tá? Só irem até a Lua, orbitarem e voltar. Houve depois o teste na missão seguinte. Foi a Apollo 11 que pousou, né? Com o Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que pousaram, os dois no módulo lunar, e na órbita ficou, no módulo de comando, o Michael Collins, né? Então a gente chegou na Lua, a órbita lunar com os astronautas americanos em 68. Aí a missão seguinte foi um teste com o módulo lunar na órbita terrestre, depois na Lua para que a gente pousasse lá, finalmente com a onça. Agora, eu já participei, a internet não é de hoje, ela é uma coisa extremamente importante para o meu trabalho. Inclusive, dentro das análises, eu tenho acesso através de um projeto que a gente criou ligado às imagens que estão vindo de Marte, né? Esse projeto, na fase atual, que tem o nome de Projeto Marte Revelado, ele foi lançado exatamente por coincidência, né, até uma coisa infeliz que a gente lembra, a pandemia explodiu no Brasil, em março de 2000. Né? O projeto já estava sendo planejado antes. O que esse projeto faz? Eu passei a trabalhar, eu vou voltar para a Lua, tá? Mas é uma explicação para que se entenda. Não, tranquilo, eu ia falar 2000 ou 2020? 2020. Tá. 2020, tá. Eu enganei, então, se eu falei diferente disso. Março de 2020, tá? O que acontece? Dentro desse projeto, hoje eu estive dentro, fazendo o que eu vou falar agora. Eu acompanho em tempo real, dentro de determinados endereços da Agência Espacial Americana, que não são secretos, mas a maioria das pessoas não fazem a menor ideia que existem, tá? E como acessá-los. Eu, por exemplo, se eu pegar meu celular agora, quando a gente acabar aqui, eu abro num desses endereços e posso, de repente, te mostrar uma foto batida pelo rover Curiosity, 1 hora agora antes, está sendo batida agora, eu posso colocar na sua mão. Tá? Então, a gente faz esse trabalho diário de acompanhamento dentro dos endereços, por exemplo, dos 2 rovers americanos que estão lá, o Perseverance também, que chegou, o Curiosity está lá desde 2012, e o Perseverance chegou em 18 de fevereiro de 2021. Cada um num ponto do planeta buscando evidências de vida microbiana, que é oficialmente o que a NASA aceita falar que está fazendo lá. Mas, resumindo, então eu trabalho dentro desses endereços da NASA, inclusive esses ligados a Marte, fazendo um trabalho em tempo real de acompanhamento do que acontece, do que é fotografado, etc. E dentro desse tipo de interação com os endereços da NASA, eu já mexia antes também, na verdade simultaneamente, com coisas da Lua. Daí por isso que eu citei. Então você tem determinados endereços depois da era da internet, né, ligados à exploração espacial, que você pode ver
Todas as fotos do passado remoto, por exemplo, do projeto Apollo estão lá, com todos os dados técnicos. E você, eu no caso, né, que eu quero dizer, e qualquer pessoa que entre lá, vai ver determinadas imagens que são a sua base, porque eu vou te falar. Eu participei em épocas, até antes da pandemia, de alguns debates sobre essa questão se a gente foi ou não foi à Lua. Eu era aqui no Brasil, vamos chamar assim, o único a ser chamado, ou de repente mais um, que ia para lá e nesse debate a gente, entre aspas, enfrentava pessoas que estavam certas por uma série de coisas que eles iam apresentar que o homem não foi à Lua. E essas pessoas acabavam descobrindo, quando a gente começava a falar e mostrava material, que eles é que não tinham a menor ideia do que existia para documentar essa ida. Eu vou dar só um exemplo. Tá? Falo da bandeira, já que você... Mas antes de falar da bandeira, que tremulou... Né? Como é que ela estava tão retinha, né? Tá certo. Aí que tá, as pessoas que não mexem com o programa espacial, ninguém é obrigado a saber do que a gente... Eu sei, por exemplo, que eu vou te falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma evidência de que não só os astronautas da Apollo 11 pousaram da maneira que a gente viu, que foi mostrada em 69 lá, mas também as outras 5 missões que pousaram em outros 5 pontos. Lua. Na Lua. A gente teve pouso da Apollo 11, da 12, a 13 quase que não volta. Não. Que é o filme do Tom Hanks. Justamente. Aí voltamos com a 14, 15, 16, e aí não era para o projeto acabar com a 17, mas ele foi abortado. Por quê? Aí já tem a ver com a presença, na nossa visão pessoal, de quem está na Lua, que é a questão da conspiração verdadeira do sigilo que existe. Porque eu ia perguntar exatamente por que a gente não segue vendo imagens, até uma nova, construções, etc. e tal, na Lua? Se faz 60 anos. A gente foi simplesmente, a gente esqueceu a Lua. Foi 60 anos atrás. Em 72, a partir de 72, a gente foi obrigado a esquecer durante décadas. Pois é, e agora corre. Eu tenho os detalhes disso agora, até o que a gente vai fazer agora, supostamente. Mas uma única evidência de que esses homens estiveram lá no Mar da Serenidade, nos outros pontos, 5 pontos. Cada uma dessas missões levou para a Lua uns painéis desse tamanho assim, aproximadamente, para refletir, queriam refletir os raios lasers enviados da Terra para a Lua. Então, cada uma daquelas tripulações, com as suas próprias mãos, cada grupo de 2 astronautas de cada missão, eles ajustaram esses painéis refletores voltados para a Terra, na posição, no ângulo exatamente certinho, para que qualquer observatório astronômico em qualquer parte do planeta lançasse, se desejasse, um raio laser para as coordenadas fornecidas pela NASA dos pousos, né? Para que esse raio laser, ao tocar esses painéis, fossem refletidos de volta para a Terra. E aí, como a gente conhece o valor da velocidade da luz, a gente poderia fazer o quê? Medir milimetricamente as variações de distância da Lua em relação à Terra. Certo. Então, até hoje, se faz isso, se lança... esse laser para poder medir, para saber a órbita exata, tudo. Para se ter a distância exata. Então, se a gente não foi à Lua, quem é que instalou esses painéis lá para a gente? Isso é só um exemplo dos banais que a gente poderia ter. Né? A gente poderia fazer um programa só falando... Você falando que foi de fato... Não há a menor dúvida. E não tem mais nada curioso para... Outra coisa, tá? Hoje em dia, até agora recentemente, teve um filme que apresentou a ideia de que o engodo dos americanos foi para enganar os russos e derrotá-los, né? Na suposição que os americanos tinham realmente chegado e eles foram derrotados. Ora, nada mais absurdo que isso. A espaçonave Luna 15 dos soviéticos, não tripulada, tá? Foi lançada junto com a dos americanos para a Lua naquele mês, naquela semana. Então, os soviéticos acompanharam a missão lunar através não só dos seus outros equipamentos em terra, mas também através dessa espaçonave lançada conjuntamente em direção à Lua. Eles só não puderam acompanhar todo o trabalho americano, porque chegou num certo momento, aconteceu o seguinte, havia a intenção de recolhimento por parte soviética de maneira de um módulo automatizado, robotizado, melhor dizendo. Os soviéticos queriam
chegar na Lua antes dos americanos, naquele mês de 69, né? E fazer o seguinte, recolher, mesmo que fosse uma quantidade mínima de rochas lunares, e trazer para a Terra antes das americanas chegarem depois. Só que no processo de pouso da espaçonave soviética, ela se espatifou contra a superfície lunar. Senão, eles próprios teriam tido a chance de chegar um pouquinho antes e voltar.